Os irmãos podem cantar no final esse louvor de novo? Podem? Então já fica aí no jeito, no óleo, né? Como tá agora, o final estava ali girando. Ai, Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos na presença do grande Rei, na presença do grande Senhor. Me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Como é bom, como é gostoso estar aqui para servir, para sentir. Obrigado, irmã. Para sentir a presença de Deus através dos louvores, através da voz das nossas irmãs, que louvou com tanto carinho, com tanta unção, com tanta propriedade. E agora Deus, que nos visitou através desse lindo louvor, nos visitará com a palavra dele. Amém? Queridos, vocês que estão em casa, hoje nosso culto pela live, estamos aí seguindo as regras do nosso município, né? Tinha decidido voltar, voltamos, ficamos um mês e alguns dias fazendo culto, mas decidiram voltar com a quarentena por causa da questão aí acho que é zona laranja, vermelha, não sei dizer, mas tivemos que voltar a transmitir a nossa live com o mesmo carinho, com o mesmo temor, com o mesmo amor na palavra e na obra do Senhor. Vamos aqui transmitir o Evangelho, transmitir a palavra de Deus. E hoje a proposta do Evangelho é uma carta para momentos de crise, para momentos difíceis. E eu convido você, meu irmão, que está em casa, e meus irmãos que estão aqui, a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, Apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos, e em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristado com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Somente até aqui está dando um pouco de eco, não está? Aumentou? Ah, tá certo. Vamos ao Senhor um momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez nos reunir para poder pregar a tua palavra com liberdade, com todo o temor que nós temos no coração, para transmitir, Senhor, verdades que precisamos ouvir em tempos de crise. Que o teu Santo Espírito, Senhor, que passeou no meio dos louvores agora, possa encher os nossos corações, possa falar aos nossos ouvidos, que possamos ouvir e entender a tua palavra, Senhor, que não seja uma palavra humana, que não seja um pregador humano, mas que seja a tua palavra, Senhor, que fale aos corações. Eu não tenho poder nenhum, Senhor, de tocar no coração do aflito,
Eu não tenho poder nenhum de alegrar a alma abatida, mas a tua palavra, Senhor, ela tem esse poder. Vem, Senhor, com a tua palavra, com a unção, Senhor, com a tua presença. Fala, Senhor, a cada coração que está aqui, que está em casa, ou que talvez vá assistir esse culto, essa pregação, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nessa noite. É no nome poderoso de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Já tem acho que uns 3 meses que uns 4 meses que a minha voz se falha. Então às vezes eu tenho que ficar bebendo água para ver se ela volta. Queridos, uma carta para tempos difíceis. Uma epístola, na verdade, do nosso irmão apóstolo Pedro, que escreveu essa carta num período muito importante que a igreja estava atravessando, e uma carta que vai nos revelar muitas coisas para os nossos dias. O Pedro começa dizendo, ele começa dando graças a Deus, o estilo que ele escreve, dando graças a Deus para os irmãos que estavam dispersos, os estrangeiros. E aí ele cita algumas regiões, Ponto, Galácia, que é uma região, né, não é uma cidade, Galácia é uma região com várias cidades, Capadócia, a Ásia e também Bitínia. Então ele está transmitindo essa epístola, essa mensagem. Eu disse aqui domingos anteriores sobre a questão da carta, da epístola, o peso que ela tinha, por que tinha que enviar e tal, porque os apóstolos tinham essa incumbência de poder escrever. Eles não podiam estar, né, em todos os lugares, então eles escreviam para poder levar conforto, doutrina, revelação, ensinamento, exortação, ou seja, levar a palavra de Deus, e a carta era um recurso muito utilizado naquele tempo. E Pedro está escrevendo para esses irmãos que estavam atravessando um momento muito complicado. A igreja começou a sofrer, a igreja em toda a sua história, na verdade, sofreu perseguições, mas foi instaurada uma grande perseguição, encabeçada pelo apóstolo Paulo. Praticamente ele está por trás dessa perseguição, que é a morte do Estevão. Aí no capítulo 8, versículo 1, diz que foi instaurada uma grande perseguição em Jerusalém, a capital da religião, porque alguns irmãos que, ouvindo o testemunho de Cristo, ouvindo a pregação do Evangelho, louvado seja Deus por essa mensagem que tem o poder de ser transmitida ao ouvinte, que ouve com humildade, ela ouve, a fé entra no coração e ela reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quando alguns judeus ouviam a palavra através dos apóstolos, dos pastores, bispos, presbíteros, ou seja, quando o evangelho entrava no coração de um judeu sincero, ele se convertia. E no capítulo 8 de Atos vai dizer que houve essa perseguição, e essa perseguição se dá aos crentes que saíram de dentro do judaísmo e agora está seguindo o caminho da fé em Cristo, seguindo Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Então houve essa grande perseguição. O contexto que Pedro escreve, alguns vão tentar colocar dentro de uma cronologia, por exemplo, a grande tribulação, aquela tribulação que iniciou no ano 64, que vai culminar no ano 70, começou por Nero, em 64, o Pedro está tratando sobre perseguições à igreja. Veja, os irmãos estão sofrendo muitas tribulações. Vejamos, por exemplo, no versículo de número 6, diz assim: em quem vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações. Essas tentações aqui têm a ver com perseguição, com angústia, com provas, com privações. Então, qual foi o momento em que Pedro escreve? Para encorajar os irmãos, para dizer o seguinte: olha, está acontecendo isso, mas vocês precisam estar ligados. E é engraçado, meus irmãos, que a palavra de Deus tem esse poder de trazer ou de levar alento aos corações que às vezes corre dúvida, tristeza, pensamentos de desistência, ou às vezes há conflito espiritual. Será que eu devo? Será que eu devo continuar? Será que Jesus Cristo é Senhor mesmo? Será que Ele vai voltar? Às vezes acontecem tantas coisas na vida das pessoas, tantas frustrações, tantas perseguições, que às vezes entra a dúvida no coração da pessoa e precisa de alguém, de um pregador, de um profeta, aquele que tem a palavra de Deus, trazer uma palavra de alento, uma mensagem vinda do céu para acalmar os corações.
E Pedro, sendo o apóstolo naquele contexto, ele estava escrevendo para essa galera, esse pessoal, trazendo coisas muito relevantes para aquele momento. Por exemplo, quero deixar aqui 5 questões consideráveis desse texto. E a primeira, quero dizer para vocês o seguinte: a importância de saber quem somos diante das adversidades. Porque parece que às vezes a gente perde um pouco a nossa identidade no momento das frustrações. No momento das privações, muitas pessoas já não sabem quem é. Será que realmente sou filho de Deus? Porque se eu sou filho de Deus, por que eu passo por isso? Se eu sou filho de Deus, por que tanta coisa está acontecendo comigo? Então os nossos pés precisam estar postados na palavra de Deus. E às vezes a desorientação das pessoas se faz necessária uma pregação, uma mensagem, alguém talvez com um pouco mais de experiência, usado por Deus, para levar uma palavra dizendo: olha, não é assim. E aí Pedro, no versículo 3, diz assim: bendito seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, eu acho que eu vou precisar de outro microfone, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Está falando sobre a regeneração. Obrigado, meu irmão. O que é gerar? Som. O que é gerar de novo? A regeneração. A palavra aqui no original aparece como anagenomai, o nascer de novo. O que Pedro está mostrando para aqueles irmãos: olha, conforme o versículo 6 que nós lemos, vocês estão passando por isso, está acontecendo isso, mas vocês foram gerados de novo. Vocês nasceram de novo. Vocês agora são uma nova criatura. No momento de dificuldade, quem é você? O que você representa? Quem é você para Deus? E Gálatas 3:26 diz que nós somos filhos de Deus pela fé. Então nós precisamos entender uma coisa: no momento de adversidade, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, regenerados, fomos gerados de novo pela fé. Essa é a nossa esperança. É isso que nós devemos ter de firmeza. Nós fomos regenerados, gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha a importância. Queridos, o mais importante na vida é termos a consciência que nós nascemos de novo, que nós somos nova criatura, que nós estamos em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus pela fé, fomos gerados, regenerados. E aí Pedro está levando essa palavra de conforto, queridos. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês foram gerados de novo para uma viva esperança. Quem de vocês foi gerado? Quem foi regenerado? Aleluia. Eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Essa é a nova esperança que nós temos. Não importa o que as pessoas dizem, não importa como está o cenário à sua volta, se está uma tribulação, se pessoas estão perdendo, se pessoas estão ganhando, se tem coronavírus ou não, não importa. Nós fomos gerados em Cristo, somos filhos de Deus. Essa é a nossa firmeza. Em momentos de dificuldade, precisamos saber quem somos. E aí Pedro fortalece a fé dos nossos irmãos daquelas regiões, dizendo: vocês foram gerados de novo em Cristo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É por isso que nós somos regenerados, para que no último dia estejamos com Cristo. Segundo, a nossa herança não está nesta vida. A nossa herança não está... Pastor, mas por que você está dizendo que a nossa herança não está nessa vida? Bom, porque no momento de perseguição, irmão Flávio, a gente precisa entender esse contexto aqui. Quando se há perseguição, para você não perder a sua vida, você faz o quê? Você foge. Se alguém está te ameaçando e você não tem força bélica, você não tem nenhum tipo de força ao seu favor para lutar contra, ou você fica e morre, ou você foge. E quando você foge, você deixa para trás bens materiais, você deixa casa, se você tiver outros carros, você deixa carro, você deixa tudo. No momento de perseguição não dá tempo de você fazer malas, colocar no carro e tal e vai para outro lugar, não. No momento de perseguição você foge, levando só a roupa do corpo, talvez algumas coisas mais pessoais rápido, e você foge.
você deixa para trás família, amigos, possessão, terra, bens, casa, comércio, tudo isso você deixa para trás. Essa grande perseguição e tribulação que estava acontecendo na vida daqueles irmãos, Pedro está mandando uma carta para poder dizer o seguinte para eles: olha, que é o nosso versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O que Pedro está ensinando para aqueles irmãos e o que nós podemos aprender? Que a herança, Pedro é um pai, um apóstolo, é alguém que tem a sensibilidade e também tem a unção do Espírito Santo para dizer para eles: olha, vocês diante da perseguição confessaram Jesus Cristo como o suficiente Salvador, vocês levantaram a mão, vocês fazem parte da igreja, mas agora vocês deixaram coisas para trás, famílias, bens, possessão, propriedade. Por isso que a palavra que aparece ali na questão da herança é klerenomai, posse, terra, bens. Esse que o contexto é esse. Por isso, porque a gente tem que entender por que Pedro está falando de uma herança incorruptível e incontaminável, porque os bens materiais são corruptíveis, nós perdemos e ganhamos. E aí ele está encorajando os irmãos, dizendo: olha, vocês estão sendo perseguidos, massacrados, vocês perderam a sua... entenda a palavra herança aqui como possessão, herdade, bens materiais, vocês estão perdendo. E aí vem Pedro e está falando para eles o seguinte: olha, vocês estão perdendo tudo isso no momento de perseguição, no momento de aflição, no momento de tribulação na vida de vocês, mas entendam uma coisa: a herança de vocês é incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Glória a Deus. A herança não está aqui. Vocês estão sendo perseguidos, estão sendo escorraçados, vocês estão sendo ameaçados, perdendo o bem que vocês têm aqui, talvez um bem precioso. Mas o mais importante da vida do cristão é a herança no céu. A herança de vocês, fica tranquilo, a herança de vocês perderam uma casa aqui, vocês perderam a possessão aqui, perderam casas, bens, tudo aqui, mas a herança de vocês está guardada no céu. Lá é a nossa herança, lá é a nossa casa, aqui nós estamos de passagem, pode vir tribulação, pode vir perseguição, mas a nossa casa está guardada em Cristo Jesus. Glória a Deus. É por isso que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Perdemos coisas aqui nessa vida, mas a nossa consciência e a nossa fé precisa estar na herança que nos é reservada naquele último dia. Quantas pessoas perdem, quantas pessoas sofrem, ou quantas pessoas estão sofrendo? Talvez nem é o nosso contexto aqui no Brasil. No Brasil é muita folga, no Brasil nós temos fartura de tudo, mas quantos irmãos nossos estão sendo massacrados, perdendo? Mas a palavra do Evangelho nos ensina que às vezes para poder ganhar precisa perder. Aquele que pensa ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, ele vai ganhar. Aquele que pensa que tem alguma coisa, vai perder. Nós que não temos ou que temos, podemos ganhar em Cristo Jesus. Obrigado, irmão. Aquele que pensa ter alguma coisa, não tem nada. A nossa herança no momento da aflição. Onde é que está a nossa herança no momento de aflição? Onde é que está a sua herança? Onde que está a porção? Onde é que está preparada a porção sua, crente? Que talvez não esteja vivendo esse momento de perseguição como os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram. Mas talvez você está tão preocupado com o seu coração, tão aflito, tão preocupado com as coisas corruptíveis, que a traça, a ferrugem consome, e você acaba esquecendo que existe algo glorioso, um céu preparado, a nossa herança. Essa deve ser a nossa consciência. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro, na adversidade não devemos perder a fé, porque estamos guardados na virtude de Deus. É muito importante falar isso, porque veja, no versículo 5 diz assim: que mediante a fé estejais guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. Perder a fé. Quantas pessoas perdem a fé?
Mas a proposta do apóstolo Pedro aqui é encorajar os irmãos o seguinte, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Nós estamos guardados, protegidos. E aqui eu preciso fazer um contrassenso, um contraponto para vocês, que Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições, pelo contrário. Ele disse que teríamos aflições. Mas note uma coisa, presta atenção, coloca no seu coração, meu irmão, minha irmã. O mesmo Senhor que disse que no mundo tereis aflições, é o mesmo Senhor que disse que eis que estarei convosco todos os dias. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos guardará, não está dizendo que o cristão ficará isento de sofrer alguma deterioração, algum sofrimento ou alguns males nessa vida, não. Ser cristão não é estar isento de provações, de privações, pelo contrário, ser cristão é que sofre mesmo. Se você que vai estar ouvindo ou vai ouvir que você não é cristão ainda e está pensando aí, pensa bem, porque ser cristão é sinônimo de sofrer também. Somos alegres, felizes por estar com Cristo, mas é choro, é luta, é agonia, é solidão, é tristeza na alma. Mas a palavra do apóstolo aqui para aqueles irmãos é: a fé de vocês está guardada. E essa é a proposta do Evangelho. Deus não é que Deus vai nos livrar. Entenda que o guardar aqui não é livrar no sentido primário, tipo assim, já que Deus está me guardando, então eu não vou sofrer nenhum tipo de aflições, porque nós sabemos, nós já somos adultos, né? Nós já saímos das fraldas, meu Deus do céu. Nós já entendemos que cristão padece, que cristão sofre, passa por tribulações. Então o guardar aqui não é no sentido de evitar mal na nossa vida, porque nós teremos mal na nossa vida, efeitos contrários na nossa vida. Guardar aqui é guardar a nossa fé. É por isso que o Salmo 121, se eu não estiver equivocado, eu não anotei aqui, mas estou lembrando, Salmo 121, versículo 4, se alguém tiver aí, pode até me corrigir, diz que o Deus, ele nem dorme nem tosqueneja, o guardião, o guarda de Israel, e não deixarás o nosso pé vacilar. Ou seja, que no momento de peregrinação, no momento em que nós estamos atravessando, Ele nem sempre vai nos livrar. Ele tem poder para nos livrar? Tem. Ele pode nos livrar da aprovação? Pode. Mas nem sempre Ele vai nos livrar. Mas Ele vai guardar na nossa fé para quê? Para que a nossa fé esteja nele. Para que não sejamos confundidos. Para que não desistimos de seguir o caminho. Esse é o sentido de guardar. Porque se você não entender isso, você vai fazer uma celeuma nesse texto. Não, Deus vai me guardar, então eu estou blindado contra as astúcias de Satanás. Meu irmão, minha irmã, cresce. Entenda que o guardar aqui é que Ele não vai deixar os nossos pés vacilar. O guardião de Israel, que nem dorme nem tosqueneja, Ele guarda os nossos passos. É a proposta, por exemplo, de Apocalipse 3, versículo 10, que inclusive é um texto muito usado pelos nossos irmãos pré-tribulacionistas, irmãos de notável piedade, que eu respeito inclusive. Usa esse texto, não é o nosso assunto, é claro, é muito óbvio, mas pega esse texto de Apocalipse 3, 10, que diz que Deus nos guardará no momento da provação, e está falando do contexto de grande tribulação. E aí os nossos irmãos sinceros entendem que, está vendo, a igreja será guardada nesse período. Mas talvez no sentido mais amplo, guardar no sentido de que você vai ser provado, mas eu vou encorajar você a não desistir, guardar a fé, que é a proposta do Evangelho. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu passei por provações, mas eu guardei a minha fé. Aleluia! Louvado seja Deus! É essa coragem que Deus nos dá. É isso que Deus nos mostra nesse texto. Eu guardo, eu livro. E a proposta do Pedro aqui nessa carta é encorajar os irmãos queridos, que mediante a fé, versículo 5, que mediante a fé sejais guardados na virtude, no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Em outras palavras, vocês estão vivendo esse momento de tribulação, guarda a fé. Vocês estão guardados em Cristo, em Deus, na virtude, não é na virtude de qualquer, na virtude do poder de Deus. É Deus que nos guarda. Porque, queridos, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o seu favor, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua misericórdia, a gente já teria desistido.
Então, às vezes, a gente está de pé, a gente acha que é a nossa força. Não é. É Deus nos sustentando, nos guardando, nos dando impostação, nos levando mais adiante, dizendo: não para, vai em diante, encorajando a nossa fé. Seja firme, seja constante, não desista. Deus tem guardado a nossa vida até hoje. Mas pastor, você está falando isso aí, mas eu estou vendo irmãos perder tanta coisa. Meu irmão, na nossa família a gente perdeu. Perdemos alguém que nós amamos. Deixamos de acreditar? Deixamos de confiar? Muito pelo contrário. O que nos conforta é que sabemos que o nosso irmão está num lugar melhor que o nosso, que ele guardou a fé, e que as tribulações não definem se somos filhos, mas revela quem são os verdadeiros adoradores. E é na tribulação que nós vamos saber. E isso me chama a atenção, porque se a grande tribulação nem começou e já tem crente acovardado, e eu preciso dizer isso, e é verdade, as provas, os números estão aí para dizer isso. Imagina a grande tribulação. Será que você vai ser guardado? Se no momento que você que a igreja mais precisa de você, que muitas pessoas precisam dessa transmissão do Evangelho, de uma palavra de alento. Porque nós somos chamados para ter uma palavra, para quando encontrar pessoas que hoje talvez a gente esteja num contexto bom, mas tem irmãos e irmãs que estão vivendo uma tribulação, não nesse nível, mas que também está balançando a fé, que talvez está confuso, triste, perturbado nas ideias, e precisamos ter uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, pregada com sinceridade, com honestidade, dizendo: a nossa fé está guardada, não no poder de um homem, não no poder de um sistema, nem de uma igreja. Nós não temos poder para isso, mas nós estamos guardados em Deus. Na virtude de Deus, Ele não deixará os nossos pés vacilar. Quarto, só uma outra questão sobre a questão das provações, a gente já entra no quarto, é que às vezes as pessoas entendem que as provações é um castigo de Deus, que Deus está nos castigando, e não é assim. Nada pode nos separar do amor de Deus. Veja, por exemplo, vamos lá, em Romanos, capítulo de número 8, esse muito que eu gosto muito, eu quero fazer esse paralelo aqui, o tempo me permite falar um pouquinho disso aqui. Romanos 8, versículo de número 31 diz assim, para você saber o tamanho do amor de Deus pela sua vida, que vai guardar você. Diz assim, versículo 31 de Romanos 8: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é? Uma pergunta: quem é que vai nos separar? Aí ele continua: é a tribulação? Não pode ser. É a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo isso coisas que os irmãos da igreja primitiva estavam sofrendo. É isso que vai tirar o amor de Deus pela nossa vida? Obviamente que não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ser mais do que vencedores não é nessa vida, porque às vezes nessa vida nós perdemos. Ser mais do que vencedores é que naquele último dia estaremos com Ele. Então nele somos mais do que vencedores. Versículo de número, onde eu parei? 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Aflição, morte, falta de emprego, calamidade, vírus, política, nada disso nos separa do amor de Deus. Ele amou tanto o mundo que Ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. E se na morte nós fomos sepultados com Ele, imagine na sua ressurreição.
Imagine na sua plenitude. Imagine a sua ressurreição. Imagine a sua vinda, como nós estaremos com Ele, num corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Então nessa vida tudo passa, tudo consome, tudo corrói. Mas a nossa herança precisa estar em Cristo. Quarto, devemos nos alegrar mesmo que a figueira não floresça. Jesus, como esse texto é lindo, meu Deus, eu queria ter mais tempo para a gente poder trabalhar bastante essa questão. Mas vamos lá, deixa eu voltar para o texto aqui. Diz assim, versículo 6: em que nós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que sejais um pouco contristado com várias tentações, que aqui no caso aqui são provações. Cristo sempre disse que teremos aflições, sempre. Mas se você é um cristão, tenha consciência que quando as coisas não funcionarem, a nossa fé é forjada, na verdade, que é o versículo que nós vamos entrar para encerrar, e eu quero fazer um link para a gente ganhar tempo, é que a fé do cristão, não a fé desse mundo, é loucura esse mundo, mas a fé do cristão é forjada pelas provações. As pessoas perguntam, pastor, por que Deus permite acontecer tanta desgraça na vida do crente? A gente acha que a desgraça tem que ser só na vida do ímpio, né? Por que tantos crentes, tantos cristãos sofrem? Por que tantos homens, tantas mulheres sofrem e são servos de Deus? Bom, a resposta é que quando nós sofremos, quando a nossa fé é colocada à prova e Deus faz isso, aí o Pedro faz uma comparação aqui no versículo de número 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro, para provar que ele é ouro de verdade, você pode colocar e misturar o ouro com qualquer coisa. Você pode corromper o ouro. Você pode colocar um monte de metais pesados no ouro, mas o fogo vai definir que ele é ouro. Todas as impurezas, todos os metais de segunda classe que não servem, vai ser queimado, porque não suporta o fogo, mas o ouro suporta o fogo. A fé do cristão também deve ser passada pelo fogo. E o fogo aqui, fazendo uma analogia, o fogo aqui é as provações. Por que o crente passa por provações? Por que o crente passa pelo fogo, as tentações, as privações e tanta coisa acontecendo? Para que a nossa fé seja forjada, para que nós tenhamos uma fé firme no louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos entender que às vezes a figueira não está produzindo, às vezes não está acontecendo, e eu confesso que dúvidas, medos, como a gente não entende tudo o que está acontecendo à nossa volta, ficamos um pouco até contristado, triste. Mas nós entendemos que se a sua fé, crente, se você é cristão e sofre, glorifica a Deus na tribulação. Não estou com demagogia, não estou com, mas é fácil falar, mas não, é difícil viver. Eu sei como é que é. Eu sei o que é querer ter e não poder. Eu sei o que é ter privações. Eu sei o que ter uma coisa num dia e no outro dia perder. Eu sei o que é coisas levadas pelo inimigo. Eu sei o que é ser roubado. Eu sei o que é ser humilhado. A pessoa que está falando para você não é alguém que fez uma cartilha, não que estudou, não. Isso nós sentimos aprovações no corpo, na alma, noites longas sem dormir, dúvidas que penetrou o coração, mas eu tenho a certeza que o caráter, que a fé, que o crer em Deus ficou mais firme, sabendo que em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Eu posso ter provações, mas eu também já estive na bonança. Eu posso ficar sem comer agora, mas eu já tive a oportunidade de comer coisas boas. Eu posso não ter o que vestir, mas eu já tive roupas boas. Eu posso ter todas as coisas naquele que me fortalece. É a certeza. Um crente que não tem experiência com Deus dificilmente se permanecerá de pé no momento de dificuldade. Prova disso?
muitas desistências no nosso mundo, muitos desvios de conduta, muitas faltas de interesse. Acha que a igreja é uma coisa falida. Sabe por quê? Porque não sofreram a pressão, ou não aguentaram, melhor dizendo, não aguentaram a pressão que infelizmente vem sobre nós, e às vezes com permissão de Deus. Porque Deus é ruim? Obviamente que não, mas é que para forjar o nosso caráter, às vezes precisamos passar pelo fogo, e esse fogo da aprovação vai demonstrar se nós somos filhos ou se nós fazemos parte de uma galera do oba-oba. Porque é nesse momento da dificuldade que você olha para a pessoa e fala assim: rapaz, aquele irmão é crente de verdade, aquele irmão fez tudo isso, perdeu tudo isso, mas está firme, está cantando. Eu achei engraçado trazendo a minha sogra, que 10 dias depois estava na igreja louvando a Deus. Depois, uns 10 dias depois, praticamente, 10, 20 dias depois, louvando ao Senhor. Isso é firmeza, meu irmão. No outro ela já estava. 8 dias depois? No culto ela não estava, foi no domingo, no outro ela já estava. Ou seja, no culto que meu sogro faleceu, foi o velório. No outro culto, que foi domingo, ela já estava lá. Poderia blasfemar, xingar, perguntar para Deus por quê. Não que seja errado perguntar para Deus por quê, mas tem hora que a gente se cala e entende a soberania de Deus, sabendo que a nossa herança, a glória, o louvor está com Deus. Para que sejamos aí, eu encerro dizendo o seguinte, versículo 9: para alcançar o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Pastor, o que significa fim da nossa fé? Por que nós temos fé e por que nós passamos pelo fogo? É porque no final da nossa fé, o que acontece no final da nossa fé? É a nossa salvação. É por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, guardei a fé. Porque nós sabemos que no final da nossa fé, nós lutamos, passamos por tribulações, sofremos, mas no final o Pedro está dizendo para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, o final da fé de vocês é a salvação. Então não pare, vai até o fim. Não fique pelo meio do caminho, sabendo que a salvação está com o glorioso Deus. Ele virá. Jesus está voltando. Os tempos estão se findando. Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Aqueles que permaneceram de pé firmes, com fé na esperança do Filho de Deus, um dia Ele virá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele para sempre, pela glória de Deus. E nesse momento então nós vamos louvar, exultar o nome do Senhor, dizendo como Ele é bom, o grande Deus, poderoso. Tenha essa fé, meu irmão. Está difícil para você, está doendo, está com alguma coisa, alguma tribulaçãozinha na sua vida, tenha paciência. Confie na palavra do Senhor. Um dia Ele prometeu que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então tenha paciência. Guarda a fé, a esperança, a sua herança, que é incorruptível, incontaminável, está com Jesus Cristo. Guardadinha, bonitinha, para aquele grande dia Ele abrir as portas. E nós podemos entrar na mansão celestial, estarmos para sempre com Ele. Essa é a esperança do crente. Tudo sofre, tudo crê, tudo padece, mas nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Vamos cantar? Que Deus abençoe vocês por essa pregação, por essa mensagem. E você está em casa agora, cante com nossos irmãos. Amém? És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, como consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra-nos, Espírito, te queremos.
majestade, Ele está sendo entronizado no trono da sua glória. Aleluia. Queridos, como é gostoso, como é bom. Eu não sei você, mas nós aqui, pelo visto, foi uma visitação sobrenatural de Deus. É aquilo que nos mantém firme, a presença de Deus em momentos de adversidades. Meus irmãos, chegou ao final do culto. Eu convido a você que pode, eu gostaria que você pudesse contribuir com a casa do Senhor. Nossa igreja precisou fechar novamente, mas eu preciso, como líder dessa igreja, falar abertamente. A nossa igreja pode falar com, graças a Deus, com toda a liberdade, que nossa igreja tem uma responsabilidade financeira, graças a Deus por isso. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. Mas você que está em casa cultuando ao Senhor, e pode, você tenha condições, saiba que no momento de dificuldade, Deus guarda, Deus livra. E se você, pela misericórdia de Deus, está empregado, se você está recebendo seu salário, seu adiantamento, se você tem condições, sirva ao Senhor. Para ofertar não precisa estar na igreja, necessariamente, até porque para louvar também não precisa. Nós estamos aqui para seguir um protocolo, até poder todos os irmãos estar reunidos, mas você pode ofertar ao Senhor com alegria, fazer um depósito, depois me chama no particular, eu ou a irmã Cristina, e pergunta como você pode contribuir. Contribua. Temos as contas, vai continuar, temos que acertar, e com a contribuição é com a sua seriedade e obediência em Deus, não ao homem, mas a Deus, para que essa igreja, para que nós possamos honrar com todos os nossos compromissos, como nós fizemos até agora. E no momento de dificuldade, Deus nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos dá diálogo para poder acertar todas as pendências da igreja. E é com a tua contribuição, com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu voto, não importa o que você está fazendo, mas que você possa contribuir de forma responsável nessa igreja. Então depois me procure para você poder acertar. Os irmãos que estão aqui, se depois quiser também contribuir, aí entrega no particular para a irmã Cristina. Queridos, na quarta-feira nosso encontro é às 20 horas, nosso culto de instrução da palavra vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, e que Deus continue falando conosco, esse restinho de domingo, você e sua família na sua casa, que você possa fazer essa oração final sabendo que Deus nos guarda, que a nossa herança está nele, e que pode acontecer qualquer coisa no mundo, mas nada vai nos separar do amor dele. Ele tanto nos amou, e fica com essa mensagem reverberando no seu coração. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por esse domingo, por essa semana, que chegamos até aqui, Senhor, para bendizer, para pregar a tua palavra, para encorajar os santos, Senhor, a seguir, a permanecer. Está difícil para muitos, para outros nem tanto, mas para os nossos irmãos que precisavam ouvir essa mensagem de encorajamento, o reforço na alma, no espírito, Senhor, que o Senhor possa guardar de todo mal, livrar, Senhor, essa peste que está acontecendo no mundo, segundo a tua misericórdia, que o Senhor possa livrar, Senhor, cada um de nós. E se algo, Senhor, acontecer, nós estamos preparados para um encontro glorioso contigo, Senhor. Prepara os nossos corações para que sejamos fortes. Guarda os nossos pés para não vacilar, para não fraquejar no momento da adversidade, Senhor. Guarda, nos dê uma noite de sono, um resto de domingo, que nossa semana possa ser uma semana proveitosa. Guarda na nossa semana, Senhor, e que cada um possa estar com o Senhor no coração, servindo com alegria. É isso que nós desejamos no nosso coração, servir ao Senhor em todos os momentos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja de Cristo reunida em casa e a igreja de Cristo reunida aqui, e todas as que estão espalhadas pela face da terra, recebem e confirmam essa bênção dizendo amém. Deus abençoe todos vocês e um forte abraço.